Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos direto à Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abrir o santo livro, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. E o pastor vai continuar pregando sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. Ainda temos algumas coisinhas a ouvir sobre isso. Todos acharam? Todos encontraram? É o chamamento do profeta Isaías. E ele diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós para ouvir a tua voz. Não viemos aqui para ouvir doutrinas de homens, não viemos aqui para ouvir coisas do misticismo, do paganismo, do diabolismo. Não, nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor, a voz do Deus Todo-Poderoso, a voz do Deus Eterno, aquela voz que diz: eu sou contigo, não temas. Aquela voz que produz paz na nossa alma, que produz descanso. Aquela voz que, quando nós a ouvimos, ela gera uma segurança tremenda em nossas vidas. A gente não teme a vida, a gente não teme o amanhã, o futuro incerto, porque a gente sabe que há um Deus que é conosco, há um Deus que vela pela nossa vida, há um Deus que nos ama incondicionalmente, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Então fala com a tua igreja nesta manhã, fala com o teu povo, fala com as tuas ovelhas, usa-me como instrumento da tua vontade, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, para que eu possa anunciá-la com verdade. Por amor do nome de Jesus eu te peço, por amor do nome do Senhor, porque a minha suficiência, ela vem de ti, Deus bendito, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual dos teus pequeninos. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu tenho dito aqui na igreja
ao longo dessa série de mensagens que eu venho fazendo, que Deus fala com o seu povo de várias formas e maneiras. Eu já disse aqui que Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas, principalmente pessoas que convivem conosco, pessoas que nos amam, pessoas que querem o nosso bem. Deus fala através do pastor da igreja, quando é um pastor verdadeiro, um pastor constituído por Deus. Deus fala através de circunstâncias, mas Deus fala principalmente diretamente ao nosso espírito. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu ouvi a voz de Deus falando ao meu espírito. Primeiro Deus falou comigo através da palavra. Eu ouvi uma palavra, eu ouvia uma pregação sobre a graça de Deus, e aquela palavra, ela impactou a minha vida. Foi uma palavra dura, foi uma palavra forte, foi uma palavra verdadeira, mas logo em seguida veio aquela voz espiritual que dizia aqui no meu íntimo: você nunca mais sobe no altar da igreja para pregar esse falso evangelho que você prega. Mas uma voz muito forte, uma voz audível, sabe? Olha, eu obedeci a voz de Deus. Preste atenção nisso. Eu obedeci a voz de Deus. Era uma terça-feira à noite. Eu nunca posso esquecer disso. Era uma terça-feira à noite, por volta de 8:30 da noite. Eu sozinho no meu quarto, tendo essa experiência fantástica com Deus, que mudou definitivamente a minha vida, que mudou definitivamente o meu ministério. E quando Deus disse: você nunca mais sobe no altar para pregar o falso evangelho, eu obedeci. E não subi mais mesmo não. Quarta-feira tinha que fazer reunião, não fiz. Naquela época não se chamava culto, se chamava reunião. E o nome está bem apropriado, que é uma reunião de negócios. Quinta eu não subi, sexta eu não subi, sábado eu não subi, e domingo eu disse: agora eu vou lá, para comunicar a toda a igreja essa experiência que eu tive com Deus, e comunicar à igreja que eu vou obedecer a voz de Deus. Eu não vou mais pregar esse evangelho que eu prego, que ele é falso, ele não é verdadeiro. E por isso hoje existe o ministério da Igreja Cristo é Vida, uma igreja que proclama o evangelho da graça de Deus, que é o único evangelho para a igreja, que é o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, e que infelizmente 99% das igrejas não proclamam. O povo de Deus não conhece esse evangelho de graça. Agora o problema é que muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a voz de Deus, ela choca a nossa carne. Ela choca, é uma coisa que impacta. E por isso, muitas das vezes, as pessoas ouvem Deus falando e não conseguem obedecer a voz de Deus. Naquele momento, há 15 anos atrás, a voz de Deus chocou a minha carne. Foi um choque. Imagine você ter 20 anos de ministério, pregando uma palavra, e de repente vem de lá uma voz que diz: essa palavra é falsa, esse evangelho é adulterado, esse evangelho não é o meu evangelho, você não prega mais isso. E eu não conhecia nada além daquilo. Chocou a minha carne, mas eu obedeci. Eu obedeci. Eu tenho um amigo meu, pastor Wilson, e eu ligava para ele e dizia: e agora? Eu só sei pregar isso. Eu só sei pregar demônio que entra, demônio que sai, que Jesus curou a mulher hemorrágica, que Jesus expulsou 2.000 demônios de endemoniado gadareno. Eu só sei falar dos milagres que ele realizou. Eu não conheço outra coisa. Como é que eu vou pregar? Que evangelho eu vou pregar? E ele, com toda a honestidade e pureza de alma, disse para mim: pastor Carlos Magno, faça o seguinte, já que Deus falou ao teu espírito, já que o senhor ouviu a voz de Deus, e essa voz de Deus impactou o senhor, comece a estudar a Bíblia, coisa que o senhor não costuma fazer. Acorde cedo, ore a Deus, diga: Senhor, eu quero que o teu Espírito me guie a toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E comece a ler as epístolas de Paulo. Apaga tudo que te ensinaram ao longo de todos esses anos. E assim eu fiz.
apaguei tudo que me ensinaram, tudo que colocaram na minha mente, tudo que colocaram na minha cabeça. Eu acordava todos os dias, 7 horas da manhã, eu tomava meu café, eu sentava numa mesa, eu orava a Deus como eu nunca tinha orado na minha vida, e eu dizia: Senhor, eu quero que o teu Espírito me guie a toda a verdade. E quantas não foram as vezes que dava 10 da noite e eu ainda estava sentado naquela mesma mesa, cansado, exausto, e minha mulher dizia: para um pouco. Eu digo: eu não consigo parar. Deus está falando, Deus está me ensinando, Deus está me mostrando coisas que nunca ninguém me mostrou. Então chocou a minha carne, mas eu obedeci. Outras vezes, aquilo que Deus fala, meus irmãos, contraria toda a lógica do homem, toda a lógica humana. Eu já preguei outras vezes aqui na igreja sobre a chamada de Abraão. Você lembra? Quando Deus chamou Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem lógica uma coisa dessa? O homem estava lá tranquilo, vivendo junto com a família, vivendo junto com os parentes, tudo correndo bem, tudo tranquilo, e de repente Deus vem e diz: larga, sai da tua casa, sai da tua terra, sai dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tem lógica. Isso contraria toda a lógica humana. Só que hoje eu quero mostrar mais um exemplo acontecido com o nosso pai Abraão, nosso pai na fé, e de como este homem obedeceu a Deus, mesmo contrariando toda a lógica. Vamos abrir em em Gênesis. Gênesis capítulo 22. E esse é um dos exemplos da Bíblia que mais me emociona, que fala profundamente ao meu coração, sabe? Esse é um dos exemplos da Bíblia que mais me encoraja a obedecer à voz de Deus. Encontraram? Então vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual era a lógica que tinha nisto aqui? Que lógica tem isto aqui? Nenhuma lógica, não tem lógica. Qual é a lógica que tem, por exemplo, Deus, que é o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, mandar o seu povo trazer dízimo, trazer oferta para manter a sua igreja? Tem lógica isso? Ele não é o dono de todo o ouro e toda a prata? Como é que ele manda a gente trazer dízimos e ofertas para manter a sua casa? Como é que os ímpios lá fora falam? Como é que os incrédulos dizem? Isso não tem lógica. Esse negócio de dar dízimo igreja, esse negócio de dar oferta igreja, não tem lógica. Deus não precisa de dinheiro, isso é coisa de pastor. Não é assim que eles falam ou não é? Isso aqui, hein? Abraão, pega teu filho, teu único filho Isaque, a quem você muito ama, corta-lhe o pescoço, derrama o sangue e depois queima o corpo dele até se transformar em cinza. Porque isso é que eram as ofertas de holocausto. Quando se oferecia um holocausto a Deus, tinha que pegar o animal, colocar no altar, um altar de pedra, amarrava o animal, sangrava o animal, dava-lhe um corte aqui na jugular, derramava todo o sangue na terra, depois acendia a fogueira e deixava o animal queimar até se transformar em cinzas. Não tem lógica isso aqui. Mas olha, Abraão, irmãos, não lutou contra Deus. Abraão não disse: é assim, estou fora da igreja, vou entregar o meu cartão de membro, não venho mais aqui. Não, ele não se escandalizou. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. Obedeceu à voz de Deus. Eu digo sempre, Abraão obedeceu cegamente. Olha como eu quero ser a cada dia da minha vida como esse homem aqui.
Eu quero obedecer a Deus cegamente. Olha, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus falou, ouça. Se está escrito, obedeça. Não temas, não tenha dúvida. Não fique assim, obedeço ou não obedeço. Porque, meus irmãos amados, olha, muita gente na igreja de Jesus está aí enganando a si mesmo. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala 3, Deus fala 4, Deus fala 10, Deus fala 1000, e elas não respondem a Deus, e elas não obedecem a Deus. Por exemplo, quantas vezes Deus já não falou aqui nessa igreja que você tem que perdoar, que você tem que ser uma pessoa perdoadora? Milhões de vezes. Quantas vezes Deus já não falou nesse culto que você não pode faltar cultos, que o culto é um compromisso com Deus, que é um mandamento divino? Quantas vezes Deus já não falou aqui nessa igreja a você, marido, que você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja? Quantas vezes Deus já não falou aqui para você, esposa, que você tem que ser submissa ao teu marido como ao Senhor? Quantas vezes Deus já não falou a você, jovem, a você, filho, que você tem que ser obediente aos pais, que disso depende a tua vida e a tua longevidade? Diga graças a Deus. Quantas vezes Deus já não falou aqui nesse culto, aqui desse altar, daqui desse púlpito, que você não pode manter comunhão com as trevas, que você não pode mentir, que você não pode ser uma pessoa desonesta, que você não pode falar palavrão, que você não pode ser uma pessoa dissimulada, que você não pode fazer a obra dele relaxadamente? Aí eu pergunto, se Deus já falou milhares de vezes, por que você continua fazendo pouco caso de Deus? Por que algumas pessoas fazem pouco caso de Deus? Deus fala, entra por aqui, sai por acolá. Não são perdoadoras, faltam cultos por motivos banais. Maridos que não amam a esposa, esposa que não são submissas aos maridos, filhos que não obedecem aos pais, gente que não respeita a autoridade de Deus, a autoridade que Deus constituiu sobre a igreja. Por que a gente que faz pouco caso de Deus? Olha, quando uma pessoa faz pouco caso de Deus, ela nunca vai ver Deus agindo de uma forma sobrenatural na vida dela. Nunca vai ver. Você sabe, irmãos, o que Deus pedir para um pai matar um filho, que era o maior tesouro que esse homem possuía. Deus pedia a esse pai Abraão para matar o filho, que era a razão da sua vida, era a razão do seu viver. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar nisto aqui? Você que é pai, você que é mãe, você que tem neto, você que tem sobrinhos, você já imaginou uma coisa dessa aqui? Pense nisso aqui. No versículo 3. O versículo 3 diz: Abraão disse: Senhor, vou orar, para ver se é isso mesmo. Mas não é assim que a maioria dos crentes faz? Deus fala, e aí? Vamos orar, meu irmão? Eu vou orar. Conversa fiada, é porque não obedece mesmo, porque é incrédulo, viu? Olha aqui como é que acontece quando a pessoa crê, quando a pessoa é de Deus. Levantou-se, pois, Abraão 1h da tarde, se espreguiçou. Isso aí, eu vou começar a planejar para ver se daqui a 3 dias eu saio. Não. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus filhos. Amém? 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha, presta atenção nisso aqui. Ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vocês sabem o que é que a grande maioria do povo de Deus faz? Vai para o lugar que o seu coração manda. Vai para o lugar que
que o seu egoísmo determina. A grande maioria do povo de Deus faz isso. Não vai para onde Deus manda, vai para onde o coração manda, vai para onde interessa, vai para onde é conveniente, vai para onde é mais fácil. Ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E é por isso que as pessoas entristecem o Espírito Santo. Aí na hora que entristece o Espírito de Deus, elas são disciplinadas por Deus e passam a viver uma vida amargurada, passam a viver uma vida atormentada. O que tem de gente dentro da igreja de Jesus vivendo uma vida de amargura, vivendo uma vida de tormento, e às vezes você não entende. Você diz, como é que pode estar dentro da igreja, está com a Bíblia debaixo do braço, para cima, para baixo, e a paz do seu irmão, a paz do seu irmão para lá, a paz do seu irmão para cá, e a vida amargurada, e a vida atormentada. Porque não fazem o que Deus determina. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o animalzinho que o senhor vai sacrificar para Deus? Ele estava acostumado a ver o pai fazer isto. Cadê o animal? Que situação, hein? Eu fico imaginando a angústia desse homem. E aí, papai, está aqui o cutelo, o fogo, a lenha, mas e o animal? E o sacrifício? Cadê? O que é que a gente vai sacrificar para Deus? Respondeu Abraão, versículo 8, né? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu lembro, e a minha memória volta muitos anos atrás, quando eu larguei o meu emprego na Nuclebras, quando eu larguei um salário de mais de um salário de 30 salários mínimos por mês. Todo mundo me perguntava, quando eu tomei essa atitude de fé: e agora? De onde você vai tirar o sustento para a tua família? Como é que você vai manter a tua casa? Como é que você vai manter os teus filhos? Como é que você vai manter a tua vida? Eu lembro naquela época, e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas uma coisa eu sabia dizer: Deus proverá. Eu dizia: Deus proverá, o Senhor proverá. Olha, irmãos, Deus sempre proveu. Deus sempre proveu. Aonde eu fui, aonde eu coloquei as minhas mãos, eu fui bem sucedido, porque o Senhor era comigo, o Senhor é comigo até hoje. Eu não temo. Isso é promessa de Deus. Há 15 anos atrás veio a revelação da graça de Deus. A revelação da graça de Deus iluminou os meus olhos, impactou a minha vida, e eu tomei a decisão sábia de fechar as minhas lojas, 2 importadoras, as maiores do Nordeste naquela época. E Deus disse: não, ou você me serve, ou você vai ser empresário, ou você é uma coisa, ou você é outra. Não pode. Um servo de Deus não pode se envolver com as coisas deste mundo. E eu na mesma hora disse: perfeitamente, vou fechar as 2 lojas. Quando eu tomei a atitude e decidi ser só pastor, foi a mesma coisa. E agora? Como é que você vai manter a tua vida? Como é que você vai manter esse padrão de vida que você tem? Como é que você vai manter a tua família, os teus filhos, os colégios? Como é que você vai pagar água? Como é que você vai pagar a luz? Como é que você vai ter o teu automóvel? Quando eu decidi pregar o verdadeiro evangelho e disse: agora acabou, aqui não é mais seita, agora é uma igreja cristã. Aqui não tem mais corrente, aqui não tem mais fogueira santa, aqui não tem mais óleo ungido, rosa, enxofre, diabo, aqui não tem mais nada disso. Agora aqui vai ter a verdade da palavra de Deus. Lá vem as mesmas vozes. Como é que a igreja vai se manter sem corrente?
Como é que vai manter a igreja sem fogueira santa? O povo gosta disso. O senhor não está vendo, olha, 80% debandou, 80% foi embora. Como é que o senhor vai manter uma igreja sem dizer que o diabo está na vida das pessoas? As pessoas gostam de dizer que o diabo está na vida delas. Elas gostam que botem a mão na cabeça e mandem o demônio sair, mesmo que o demônio não esteja. Pastor, encontrei com Cicrano, Beltrano, não sei quem, não sei aonde, ali na esquina, e eles disseram: olha, eu não dou 3 meses para as portas fecharem. Olha, nós vamos ver esse homem lavando carro no centro de Recife. E todas as vezes eu dizia: o Senhor proverá. Deus proverá. Deus proverá. Você sabe o que é subir no altar e olhar para o templo e ter 20 pessoas? Todo mundo foi embora. Todo mundo debandou. A pessoa chegava: vem cá, não tem mais óleo ungido? Não. Vem cá, é verdade que o pastor disse que os demônios estão em algemas eternas? Que os demônios não entram mais na gente? É. Ah, não, onde é que tem demônio? Ali na esquina. Eu vou para ali para a esquina. E eu atrás do demônio lá na esquina. Eu dizia: vai, o diabo que te carregue. Vai. Se quer o diabo, vai atrás dele. Olha, quando a pessoa quer fugir de Deus, o diabo dá o cavalo e as esporas. Simples. Dá tudo pronto, fuja, corra, vá para distante. Irmãos, eu nunca temi. Nunca. Eu tinha uma certeza, eu tinha uma convicção de que o Senhor proverá. O Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Bom, eu não vou contar a história que é muito longa. Vamos para aqui. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, para matar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aleluia. Eu creio, irmão, eu não tenho dúvida. Uma pessoa que teme a Deus, ela não nega nada para Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não nega para Deus o seu tempo, ela não nega para Deus o seu talento, ela não nega para Deus os seus dízimos, as suas ofertas, ela não nega o seu louvor. Você acha que se eu não temesse a Deus, eu teria feito o que eu fiz há 15 anos atrás? Você acha que se eu não tivesse um profundo temor a Deus, eu teria fechado 2 importadoras, perdido mais de $300 mil? Eu fiquei sem nada. Só faz isso quem teme a Deus. Você pensa que é fácil um homem líder espiritual, acostumado a dirigir multidões, e ter que chegar diante de um povo ao qual ele pastoreou durante mais de 15 anos e dizer para aquele povo: olha, eu errei, eu preguei um falso evangelho durante esses 15 anos. Você pensa que é fácil fazer isso? Só o temor a Deus poderia fazer Abraão chegar a esse extremo aqui, ó, de estar pronto para sacrificar o próprio filho. Não reclamou, não discutiu com Deus, não disse: Senhor, pera lá, o senhor está brincando com a minha cara, é? Eu, um homem velho, minha mulher estéril, o senhor vem de lá me dar um filho, o senhor faz um milagre extraordinário, agora que eu amo essa criança, agora que esse menino já é um rapazola. Isaque nessa época aqui tinha uns 15 anos. E agora vem o Senhor e pede para eu sacrificar o meu próprio filho. Ele tinha 1000 argumentos para discutir com Deus. Esse homem não discutiu com Deus. Esse homem estava pronto para obedecer a Deus obstinadamente. Olha, irmãos, quando você teme a Deus, você é honrado por Deus. Agora, temor é obediência. Temor é obediência. Sabe?
naqueles momentos cruciantes da vida, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que você se sente sozinho, que parece que ninguém mais está ao teu lado, parece que todo mundo te abandonou, você não vê saída, aí você vê o sobrenatural de Deus se manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu já vi Deus se manifestar várias vezes, não foi uma só não, de uma forma sobrenatural na minha vida. Eu já falei aqui na igreja, Deus ressuscitou meu filho Renan, o meu caçula, morto, afogado dentro de uma piscina. Eu já falei de uma vez que Deus livrou meus filhos, quando um motorista meu, doido, varrido, com carteirinha e tudo, pegou o automóvel a 100 km por hora e entrou debaixo de um caminhão. E todo mundo dizia, mas escapou gente? Escapou. Foi o sobrenatural de Deus. Uma vez eu chego na casa da minha mãe no Rio de Janeiro, e quando eu parei o carro, os gritos que vinham lá de dentro, eu disse, que tragédia está acontecendo aí. Mas eram gritos horrorosos. E eu entrei correndo, e quando chego na sala, está minha mãe enlouquecida com a minha sobrinha, Thalitinha, novinha naquela época, roxa, totalmente roxa, ficando preta. Eu disse, o que houve? E minha irmã disse, pelo amor de Deus, está morrendo. Ela pegou o talco, abriu o talco e derramou um talco inteiro na boca. Hein, dona Jo? Quer dizer, obstruiu tudo, né? A bichinha estava ficando preta. E eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a Thalita no colo e disse, Senhor Deus Todo-Poderoso, faz um milagre nessa vida em nome de Jesus. Só falei isso, nada mais do que isso. Não ungi com óleo, não mandei demônio sair, só fiz essa oração. E na mesma hora, alguma coisa veio, e a menina abriu os olhos e começou a respirar. Isto é o quê? O sobrenatural de Deus. Então Abraão, ele também viu o sobrenatural de Deus na vida dele. Esse filho dele aqui, Isaac, foi consequência, foi resultado do sobrenatural de Deus. A mulher dele era estéril, não podia ter filho. Deus disse, mas ela vai te dar um filho. Mas eu já sou idoso, Senhor. Para mim não importa se é idoso ou se é novo. Eu vou te dar, sabe, resistência, vigor. Você vai ser pai, rapaz. Então foi resultado do sobrenatural de Deus. Só que agora, no alto do Monte Moriá, mais uma vez, Deus se manifestou de uma forma sobrenatural na vida deste homem, na vida de Abraão. Leia o versículo 13. Deixa eu molhar minha garganta. Versículo 13 em diante. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, igreja, no monte do Senhor a provisão. Esse monte aqui é a igreja. Na igreja de Jesus Cristo, a provisão para a tua vida. O que você está necessitando? Pastor, uma cura. Pastor, eu estou necessitando de uma bênção financeira. Pastor, o que eu mais necessito hoje é que haja paz no meu casamento. Pastor, eu estou necessitando de uma bênção nos meus negócios. Irmão, Deus tem provisão para a tua vida. Agora, Deus só vai trazer provisão para a tua vida se você der ouvidos à voz dele. Se você não der ouvidos à voz de Deus, não tem jeito. Você vai continuar necessitando. Porque Deus não vai prover nada. Veja se não foi assim com Abraão. Veja se não foi assim com esse homem. Leia o versículo 15. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência
possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto fizeste jejum de 12 dias. Não. Desculpa. Porquanto ficaste um ano, toda a tarde no círculo de oração, orando, igual desesperado, até ficar com calo nas cordas vocais. Também não, irmão? Pelo amor de Deus, então eu estou com um problema sério de visão. Agora já vi. Porquanto, Abraão, eu vou fazer isso na tua vida, porque você fez uma fogueira santa e me deu 10 mil reais. Isso não é Deus de nada, isso é o Deus do inferno. Deus, para abençoar a vida de um filho dele, não pede nada em troca. A única coisa que Deus requer é que nós sejamos obedientes à sua voz. Porquanto obedecestes a minha voz. Quer dizer que a bênção de Deus, que só são derramadas na nossa vida como consequência da nossa obediência a Deus. Quem sabe nós tenhamos pessoas aqui que já tenha negado muitas coisas para Deus. Irmãos, vou repetir. Eu não nego nada para Deus. Eu estou pronto para dar para Deus o que Deus quiser. E Deus sabe disso. Eu não nego nada, absolutamente nada. Se tiver que dormir no chão, eu durmo. Se tiver que viajar a pé, eu viajo a pé. Olha, o que Deus exigir de mim, eu estou pronto. Eu estou absolutamente pronto, há mais de 15 anos, para obedecer à voz de Deus. Não importa as consequências. Não importa as consequências. Não estou preocupado com as consequências. E ai de mim se eu não obedecer. Ai de mim se eu não obedecer a Deus. Deus diz: Abraão, eu quero teu filho, rapaz. Abraão obedeceu. Deus disse: Abraão, pega o teu filho, oferece-o como holocausto lá na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não disse: Senhor, por que tem que ser em Moriá? 3 dias de viagem. Tem tantos montes aqui. Por que o senhor pede que eu vá para Moriá? Não tem gente que é assim? Para que voltar domingo à noite? Eu já vim de manhã. Não é porque Deus é maluco, sabe? Deus pede coisas que não tem lógica. Mas eu voltar domingo? Não, só um culto é suficiente. E tem gente que tem a cara de pau e faz isso mesmo. Esse homem obedeceu a Deus. Tem gente, irmãos, que Deus está pedindo para ele lhe oferecer pão e está oferecendo pedra. Deus está mandando a pessoa ir para o alto do Monte Moriá e a pessoa está indo, sabe, para a frente da sua casa, para onde ela quer, para onde ela acha mais conveniente. Olha, meus irmãos, Deus, ele tinha um mundo de bênçãos para este homem aqui, para Abraão. Mas para Deus derramar sobre a vida deste homem um mundo de bênçãos, era absolutamente necessário que esse homem fosse até os extremos da sua fé. Era absolutamente necessário que esse homem fosse provado. Olha, Deus nos prova todos os dias. Deus põe você à prova. Deus me põe à prova. E é necessário para que no final ele dissesse: eu creio. Tudo que Deus mandar, eu faço. Tudo. Diga graças a Deus. Olha, você está dentro de uma igreja onde você aprende a obedecer à voz de Deus. Mas obedecer à voz de Deus como esse homem obedeceu. Aqui você aprende a chegar a esse extremo aqui. Nesse ministério aqui, enquanto você permanecer em linha com a palavra da graça de Deus, enquanto você permanecer obediente à voz de Deus, Deus vai prover todas as coisas para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se não permanecer em linha, vai ser um Deus nos acuda. Viu? Deus não vai prover nada. Aí começa problema no casamento, separa, não separa. Começa problema na vida financeira. Começa a pessoa a viver sem paz. E lá vem a depressão. E lá vem doença de um lado e é doença de outro. E prejuízo. E o patrimônio vai sendo dilapidado. É isso que acontece. Eu não estou aqui para enganar você. Não tem jeito, essa é a regra de Deus. Você acha
que esse Deus aqui da Bíblia precisa dos teus dízimos, precisa das tuas ofertas. Não, claro que não precisa. A Bíblia diz que Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. Mas Ele diz: se você reter aquilo que Ele está requerendo de você, será impura perda. Isso vai ser impura perda. Você vai perder mais do que você está retendo. Você acha que Deus precisa do teu trabalho? Não. Irmãos, Deus tem miríades e miríades de anjos que executam as suas ordens. Mas eu vou dizer para você: ai de você se você não fizer aquilo que Deus está requerendo de você. Às vezes Deus está requerendo que você participe do coral da igreja, que você participe do grupo de louvor. Às vezes Deus está requerendo que você participe do evangelismo, que você toque na banda da igreja. Às vezes Deus está requerendo de você que você seja um diácono, que você seja um ministro, que você seja um pastor. Ah, pastor, eu sinto a chamada de Deus, mas eu largar o meu emprego. Pastor, eu tenho um curso superior, e para ser pastor eu tenho que dar um tchauzinho à minha faculdade. Sim, e daí? E se Deus estiver requerendo isso de você? Se você não der ouvidos a Deus, olha, será impura perda. Será impura perda. Então, o que eu quero que vocês percebam é que o nosso relacionamento com Deus não pode ser uma coisa apenas na base do monólogo. Porque com a maioria do povo de Deus tem sido assim. Só eles falam. Só eles falam com Deus. Não. Tem que haver um diálogo. São duas pessoas falando. Você fala, mas Deus fala também. Porque senão, irmão, a nossa vida espiritual fica uma coisa muito estranha. Agora, o grande problema é que 99% do povo de Deus não crê que Deus fala. Vocês sabiam disso? Pastor, 99% do povo de Deus não crê que Deus fala. Não crê que Deus fala. 99% do povo de Deus. Ele diz assim: não, Deus falou naquele tempo. Deus falou no passado. Mas eles esquecem que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus fala de cura divina. Eles, não, cura divina, isso foi no tempo dos apóstolos. Não, senhor. Deus continua curando hoje. A palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus, ela continua forte, ela continua viva, audível. A palavra de Deus não volta vazia. Diga graças a Deus. Agora, eu já disse nos cultos passados e repito: às vezes aquilo que Deus fala choca a nossa carne. Às vezes aquilo que Deus fala desafia a nossa fé. Mas é a voz de Deus. Mesmo chocando a nossa carne, mesmo desafiando a nossa fé, mas é a voz de Deus. Então todos nós precisamos conhecer Deus, para que nós possamos reconhecer a voz de Deus. Quando Deus fala, Paulo disse: há nesse mundo muitos tipos de vozes. Qual é a mãe que não reconhece a voz do seu filho, mesmo que o filho esteja no meio de uma multidão? Às vezes não precisa nem falar, reconhece o choro. O filho chora e ela diz: é meu filho, é ele. Como você sabe? Pelo choro. Ué, mas toda criança chora. Mas esse choro aí é do meu filho. Reconhece o filho pelo choro. É assim ou não é assim? Qual é a esposa que não reconhece a voz do seu marido? Qual é o marido que não reconhece a voz da sua esposa? Qual é o filho que não reconhece a voz do seu pai? Por isso eu tenho repetido aqui insistentemente, e vou continuar repetindo, irmão, porque isso é de fundamental importância para a nossa vida espiritual. Nada é mais importante do que isso que o pastor tem pregado. Você tem que conhecer e ouvir a voz do Deus de Abraão. Você tem que conhecer Deus. Você tem que saber quem é Deus. Você tem que conhecer todo o desígnio de Deus. Se você conhecer Deus, mesmo no meio dessas muitas vozes que há no mundo, você vai saber quando é Deus que está falando. Você não vai mais ser enganado.
Olha, eu vou dizer mais. Quando Deus fala, produz paz na tua vida. Quando Deus fala, há descanso, há conforto, há quietude. E você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Agora tem que ouvir. Porque tem gente que tem muita informação, nenhum conhecimento. Informação demais, sabe tudo. Ó, muita informação. Está numa igreja onde as informações são passadas no atacado. Muita informação, nenhum conhecimento. Porque conhecimento, irmão, é quando você ouve e pratica. Se você ouve e não pratica, você tem informação, mas não tem conhecimento. E se não tiver conhecimento, meu irmão, nunca vai ouvir quando Deus fala. Nunca vai discernir quando é a voz de Deus falando contigo. Amém? Amém, irmãos? Eu queria que você agora ficasse de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda igreja, fique de pé, feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos fazer uma reflexão sobre o que nós temos falado aqui, sobre o que Deus tem falado conosco nesses cultos. Esqueça tudo agora. Não fique pensando no teu amanhã. Não fique pensando na conta do cartão de crédito que tem que pagar segunda-feira. Não fique pensando no aluguel da casa. Não fique pensando no empréstimo que tomou, na prestação do comércio. Não, esquece. Eleva o teu pensamento a Deus nesta hora. E pergunte a você mesmo: você tem ouvido Deus falar contigo? Você tem ido para onde Deus manda? Ou você tem ido para onde o teu coração manda? Para onde o teu egoísmo determina? Tem pessoas que são egoístas. Elas só vão para onde interessa ir. Elas só fazem aquilo que é conveniente fazer. Se exigir qualquer dose de sacrifício, já não faz. Há pessoas que, se estivessem no lugar de Abraão, jamais teriam ido para o Monte Moriá. Imagine uma pessoa que não consegue voltar à igreja à noite. Tem coisa mais simples do que isso. Como é que ela ia viajar 3 dias e 3 noites a pé de jumento? Ela ia dizer, não, tem um monte aqui em frente, para que eu vou fazer isso? Ou então ia dizer, não, isso é um exagero. Isso não é Deus não, isso é o diabo. Não, isso é coisa de pastor. Tá vendo? Não tem necessidade de estar na igreja domingo de manhã, voltar domingo à noite. Por que quarta-feira eu tenho que vir depois de um dia de trabalho cansativo? Não, também não é dessa maneira. Também não é dessa forma. Também não é bem assim. Se não é bem assim, é bem assado. E se Deus pedisse a você o teu filho? Pense. Se Deus pedisse a você o teu apartamento, o teu automóvel, se Deus pedisse a você aquilo que você mais ama, como é que você ia responder para Deus? Às vezes Deus pede apenas um pouquinho do nosso tempo, e as pessoas negam, né? Dedica tanto tempo ao trabalho, tanto tempo à empresa, tanto tempo ao patrão, e o pouco de tempo que Deus lhe pede, elas ainda negam. Quem sabe não tenham pessoas aqui a quem Deus está pedindo o seu talento. Gente que canta, gente que toca, gente que tem talento, e Deus está dizendo, me dá o teu talento. Eu quero que você use o teu talento
em prol do meu reino, em prol da minha obra. Como é que você tem procedido com Deus? Você tem negado a Deus aquilo que Deus pede? Abraão obedeceu a Deus. Abraão acordou de madrugada. Quando a pessoa é obediente a Deus, não tem tempo, não tem hora, né? Levantou-se de madrugada. Ontem Deus falou comigo, sexta-feira. E disse: você não vai para Recife, você vai para Fortaleza. Eu digo: perfeitamente, Senhor. E eu só pude sair de Natal 2h da tarde. Tinha tudo para dizer: ó, Senhor, o Senhor está vendo, né? Tive que ajeitar carro, trocar pneu, fazer isso, fazer aquilo. 2h da tarde é tarde, é muito tarde. E eu tenho que ir de carro. Eu vou deixar para ir segunda-feira mesmo. Vou pegar a estrada de noite, é perigoso. Essas estradas estão tudo horríveis, é assim que as pessoas falam, né? Não, era mais conveniente para mim ter ficado. Aproveitava, ficava logo em casa em Natal, nem para Recife, já era tarde. Aí ficava mais um dia com a minha família, com meus filhos. Eu digo: não, eu vou agora. Agora. 9 da noite eu estava chegando aqui. Tranquilo, tranquilo. Feliz. No descanso de Deus. Em paz. Abraão, eu quero o teu filho, Abraão. Abraão obedeceu. Abraão oferece Isaque como holocausto lá na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão obedeceu. O que Deus tem pedido para você, hein? O que Deus tem pedido para você? Olha, meu irmão e minha irmã, Deus tem um mundo de bênçãos para a tua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Ah, pastor, mas eu sou inteligente, eu já estou fazendo minha faculdade, daqui a pouco eu me formo, e aí a minha vida vai de vento em popa. Vai não, viu? Você está redondamente enganado. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode até ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro não é sinônimo de vida vitoriosa. O governador de Brasília ganhou muito dinheiro, está preso atrás das grades. Fernandinho Beiramar ganhou rios e rios e rios de dinheiro, teve tudo que o dinheiro pode dar, está dentro de uma prisão até hoje. Vida vitoriosa é quando você tem paz, é quando você tem um casamento feliz, é quando você tem uma vida estabilizada, é quando você vê os teus sonhos se tornando realidade, é quando você é feliz, quando você é feliz de verdade. É um conjunto de coisas, não é apenas dinheiro. Mas isso Deus só poderá dar se você obedecer a sua voz, se você se submeter àquilo que Ele está dizendo, àquilo que Ele está falando. Faça um exame da tua vida agora. Examine-se o homem a si mesmo.